Eu matei o meu marido com as minhas próprias mãos, mas não com um copo de vinho envenenado ou uma faca afiada na escuridão da noite. Eu matei devagar, com as chaves da nossa casa, com as contas que paguei sozinha e com o silêncio que ecoava nas paredes vazias de Lisboa. Ele achava que o nosso casamento era uma porta que se abre e fecha à sua vontade, mas eu transformei-a numa prisão onde ele era o prisioneiro invisível, e o pior é que ele nem se deu conta até ser tarde demais. Agora, enquanto o sol poente tinge o tejo de vermelho sangue, eu sorrio para o espelho rachado do quarto, porque a vingança não precisa de gritos, ela floresce no jardim que plantei sozinha, com raízes que sufocam as dele. O ar de Lisboa naquela manhã de verão era pesado, como se a cidade inteira soubesse o que eu planeava e conspirasse em silêncio. Eu acordava cedo, antes das gaivotas começarem o seu lamento sobre o rio, e preparava o café na cozinha que ele mal via. A casa no bairro Alto, com as suas escadas íngremes e as paredes forradas de azulejos azuis desbotados, era o nosso refúgio, ou assim ele dizia nas raras noites em que voltava. Mas para mim, era um palco, e eu era a única atriz que restava. O João, o meu marido, era um homem de viagens, de reuniões em Paris e jantares em Madrid, um consultor de vinhos que vendia o néctar português como se fosse o seu próprio sangue. Ele partia por semanas, deixando-me com as faturas, as compras e o vazio que crescia como bolor nas cantas das janelas. Eu não era a mulher submissa que ele imaginava. Aos 42 anos, com o cabelo castanho ondulado que ele outrora elogiava e agora ignorava, eu trabalhava como tradutora freelance, convertendo palavras estrangeiras em algo compreensível para editores lisboetas. As minhas noites eram preenchidas por pilhas de manuscritos sobre fado e saudade, mas os dias eram meus. E foi num desses dias, após o seu último adeus apressado no aeroporto de Portela, volto na próxima semana, amor, cuida da casa, que decidi que a casa cuidaria de si própria. Não dele. Não mais. Sentei-me à mesa da cozinha, o sol filtrando-se através das cortinas de linho que eu mesma costurara, e abri o portátil. As minhas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma excitação fria que subia pela espinha como o vinho tinto que ele tanto amava. Pesquisei sobre procuração de bens, sobre contas conjuntas e sobre como uma mulher pode, legalmente, tomar as rédeas de um império doméstico. Em Portugal, o casamento é uma sociedade de bens, mas há brechas que eu escavaria como um mineiro no Douro, paciente e implacável. Liguei para o notário no Chiado, um homem idoso chamado Sr. Almeida, cuja voz rouca me recordava o meu pai, que morrera cedo demais para ver o que o mundo faz às mulheres sozinhas. Senhora Costa, o seu marido assinou a procuração há anos, mas pode revogá-la com uma declaração simples, disse ele, sem questionar o tom urgente na minha voz. Eu ri baixinho, um riso que ecoou no silêncio da casa. Revogar? Não, eu faria mais. Eu reescreveria o contrato inteiro. Naquela tarde, caminhei pelas ruas empedradas do bairro Alto, o vento salgado do Tejo a acariciar o meu rosto, e entrei no banco onde as nossas contas dormiam. A gerente, uma mulher de 50 anos com óculos de armação fina, ergueu uma sobrancelha quando lhe mostrei os papéis. Ele viaja muito, sabe? E eu gerio tudo aqui. Ela assentiu, selando o destino dele com um carimbo vermelho. As primeiras mudanças foram subtis, como o fado que começa suave antes de rasgar a alma. Mudei a senha do Wi-Fi para algo que ele nunca adivinharia, o nome da amante que eu descobrira meses antes, através de mensagens apagadas no seu telemóvel esquecido. Isabel Paris 2019. Ele telefonava de hotéis luxuosos, queixando-se de ligações fracas, e eu respondia com doçura, deve ser o sinal, querido. Tenta amanhã. Mas amanhã era sempre longe, e eu desligava o router à noite, deixando a casa mergulhar num silêncio digital que me pertencia. O jardim era o meu primeiro território conquistado. O João odiava jardinagem, dizia que era trabalho de camponeses, não de um homem cosmopolita. Mas eu, com as mãos na terra úmida de Lisboa, plantei rosais espinhosos ao redor da entrada, rosas vermelhas que sangravam-se tocadas sem cuidado. Contratei um jardineiro local, o velho Manuel, que me contava histórias de amor extraídos enquanto podava. As mulheres como a senhora, de Maria, elas florescem quando os homens secam. Eu pagava-lhe em dinheiro vivo, das poupanças que transferira para a minha conta só. Quando o João voltou, 2 semanas depois, tropeçou nas raízes que eu deixara crescer sobre o caminho de pedra. O que raio é isto? Pareces ter enlouquecido com as flores. Ele riu, mas os seus olhos, aqueles olhos castanhos que outrora me hipnotizavam, agora pareciam estranhos, como de um intruso. Eu cozinhei-lhe o bacalhau à brás que ele adorava, mas serviu numa mesa posta só para mim. Ele comeu sozinho na cozinha, enquanto eu lia um livro no quarto. Vens? Perguntou ele, a boca cheia. Estou cansada, amor. O dia foi longo. Era mentira, claro, o dia fora meu, preenchido por chamadas para advogados e e-mails para corretores. Naquela noite, quando ele se aproximou na cama, cheirando a vinho e a culpas não ditas, eu virei-me de costas. Não esta noite.
Ele resmungou algo sobre o stress das viagens, mas eu sorri no escuro. O controle começava no corpo, e o meu corpo era agora uma fortaleza. Os dias seguintes foram uma dança lenta de poder. Eu mudei as fechaduras da porta da frente, por segurança, com tantos ladrões no bairro, expliquei, entregando-lhe uma chave nova que, secretamente, só abria até certa hora. Ele partiu novamente para o Porto, para uma feira de vinhos no Palácio da Bolsa, e eu usei o tempo para redecorar o escritório dele. As fotografias nossas, felizes em Sintra ou na Praia da Caparica, foram guardadas numa caixa no sótão. No lugar delas, pus desenhos das nossas filhas. Não, espera, não tínhamos filhas. Esse era o vazio maior, o outro que ele prometera encher, mas que permanecia seco como o Alentejo no verão. Eu viajava agora sozinha, para Évora, onde comprei mobília antiga em mercados de rua, peças de madeira escura que gritavam histórias de mulheres esquecidas. Quando ele regressou, o choque foi palpável. O que fizeste ao meu escritório? Onde estão as minhas coisas? A sua voz subiu, e quando nas escadas estreitas? Eu estava na sala, bebendo um copo de porto, as pernas cruzadas no sofá de veludo que comprara. Era tempo de um refresh, João. A casa precisa de ar novo. Ele avançou, as veias no pescoço inchadas como uvas maduras, mas parou ao ver a pilha de faturas na mesa, todas pagas por mim, com anotações em tinta vermelha, gestão doméstica, Maria Costa. Tu mudaste as contas. Balançou a cabeça, incrédulo. Isso é roubo. Eu levantei-me devagar, aproximando-me dele até que o cheiro do seu aftershave, aquele que comprara em colonia, me enchessem os pulmões. Roubo. Tu roubaste-me anos, João. Anos de noites sozinha, de mentiras sobre reuniões tardias. Lembras-te da Isabel? A francesa com riso de sino que te mandava fotos de lingerie às 3 da manhã. Os seus olhos arregalaram-se, o rosto pálido como o mármore de uma igreja lisboeta. Ele negou, gaguejando, mas eu tinha as provas impressas, guardadas na gaveta da cozinha. Eu sei tudo. E agora, a casa sabe também. Ela é minha. Ele saiu porta fora naquela noite, batendo-a com força suficiente para rachar um azulejo. Mas eu não chorei. Em vez disso, liguei para as amigas, a Ana, que gerenciava uma galeria no Cais do Sodré, e a Teresa, professora de literatura na Universidade de Lisboa. Elas vieram com garrafas de vinho verde e olhares cúmplices. Ele merecia, disse a Ana, enquanto fumávamos na varanda, o fumo dançando com as luzes da cidade. Os homens como ele acham que o mundo é um menu à la carte. Rimos, mas por dentro, o meu coração batia como um tambor de fado, ritmado pela raiva que eu alimentara como uma chama. Os meses seguintes foram o ápice da minha vingança, uma tapeçaria tecida com fios de lógica fria e emoção crua. Eu vendi o carro dele, um Mercedes reluzente que ele comprara com bónus de comissões, e comprei um pequeno Fiat usado, vermelho como sangue fresco. Era demasiado caro em manutenção, expliquei no e-mail seco quando ele questionou do estrangeiro. Ele bombardeou-me com chamadas, mas eu configurei o telemóvel para silenciar o seu número após as 9 da noite. Preciso de espaço, João. Como tu precisavas. A casa transformou-se num labirinto de mudanças. Instalei câmaras de segurança, não para o vigiar, mas para me proteger das fúrias dele. O jardim cresceu selvagem, com eras que subiam pelas paredes como veias expostas. Convidei artistas locais para exposições informais na sala, enchendo o ar com cheiros de azeite e conversas sobre Camus e Saramago. O João, ao voltar esporadicamente, encontrava estranhos nos sofás, bebendo o vinho da sua cave particular. Quem são estes? Sussurrava ele, furioso. Amigos meus. A casa está viva agora, sem ti. A traição dele não era só física, era uma erosão da alma. Eu recordava as noites em que esperava, o relógio da Praça do Comércio marcando horas vazias, enquanto ele dançava em festas com copos de porto na mão. Descobri as cartas, antigas, de uma amante em Coimbra, palavras doces que ele nunca me dissera. Tu és a minha eterna saudade, escrevera ele a ela, enquanto eu limpava a casa sozinha. Essa saudade, eu a transformei em arma. Comecei a escrever um blog anónimo, A Casa Sem Dono, onde contava histórias de mulheres como eu, reais, gaiolas de emoções presas em casamentos de fachada. Os leitores, principalmente portuguesas de todo o país, comentavam com fúria e solidariedade, força, mana. Toma o que é teu. Um dia, ele apareceu sem aviso, o rosto magro de viagens e remorsos falsos. Maria, por favor. Vamos falar. Eu errei, mas isto é loucura. Estávamos na cozinha, o sol da tarde banhando a mesa onde outrora partilháramos pão. Eu servi-lhe chá de camomila, as mãos firmes. Loucura. Tu partiste o meu coração em pedaços, João, e chamaste-lhe carreira.
Agora, eu reconstrói-lo à minha imagem. Ele chorou então, lágrimas salgadas como o Atlântico, implorando por perdão. Mas o perdão é uma porta que eu trancara com 7 chaves. Eu contratei um advogado, o Dr. Mendes, um homem seco como o vinho do Dão, especializado em divórcios amigáveis que não o eram. Pode pedir a separação de bens, disse ele no seu escritório no Rocio, rodeado de livros empoeirados. Com as provas de abandono, ganha tudo. Abandono, a palavra ecoou na minha mente como um sino de igreja. Sim, ele abandonara não só a casa, mas a mulher que construíra ao seu lado. As noites de insônia, os sonhos onde eu viajava com ele para as vinhas do Douro, tudo se dissolvia em raiva pura, lógica como uma equação matemática. Quando o processo começou, o João voltou mais vezes, tentando reconquistar o terreno perdido. Trouxe flores do mercado da Ribeira, rosas brancas que eu pisei sem piedade no hall de entrada. Ser razoável, Maria. Somos casados há 15 anos. Eu ria, um riso afiado como faca de cozinha. Casados. Tu eras um hóspede, João. Eu era a dona. As discussões escalavam, vozes altas que vizinhos no bairro alto, habituados a fados noturnos, ignoravam. Uma noite, ele agarrou-me o braço, os dedos cravando como garras. Tu estás a destruir-nos. Gritei de volta, libertando-me. Não, eu estou a salvar-me. A polícia veio, chamada por uma vizinha curiosa, e ele foi embora algemado por um momento, assédio doméstico, o relatório dizia. Eu sentei-me no degrau da escada, o coração a martelar, mas não de medo. De poder. Pela primeira vez, a casa parecia minha de verdade, as paredes sussurrando segredos só para mim. Os amigos dele, aqueles executivos de gravatas finas que bebiam conhaque no seu clube no Chiado, começaram a telefonar. Maria, o João está destruído. Dá-lhe uma chance. Eu respondia com cortesia fria, diga-lhe para vir buscar as coisas dele. O que restar? Ele veio numa manhã chuvosa de outono, o teste cinzento como o seu humor, e encontrou o armário vazio, roupas doadas à caridade, livros vendidos em feiras de usados. Só restavam as camisas amarrotadas, empilhadas como relíquias de um museu. Por que isto tudo? Perguntou ele, voz quebrada, ajoelhando-se no quarto. Eu fiquei de pé, alta como a torre de Belém. Porque tu me ensinaste a sobreviver sozinha, João. E agora, eu prospero. Ele partiu naquela noite, para um apartamento alugado no Lumiar, longe do centro que amava. Eu mudei o nome da casa no registro, Casa da Liberdade, um capricho que o notário selou com um sorriso cúmplice. Mas a vingança não acaba com a vitória, ela evolui, como o vinho que amadurece em barris de carvalho. Eu comecei a namorar, não por amor, mas por curiosidade. O Rui, um pescador do Ericeira que vendia peixe fresco no mercado de Alvalade, com mãos calejadas e olhos que viam o mar sem filtros. Ele não prometia viagens, prometia noites de sardinha assada na grelha da varanda. Tu és forte, Maria, dizia ele, enquanto limpávamos as escamas juntos. Com ele, a casa ria, não ecoava. O João soube, claro. Através de amigos comuns, ou talvez das sombras que ainda pairavam. Mandou uma carta, escrita à mão, com o selo de cera vermelha. Eu mereci isto. Mas perdoa-me, um dia. Eu queimei-a na lareira, as chamas dançando como fantasmas. Perdão? Não. Mas paz, sim. A paz de uma mulher que tomara o controle, não com ódio cego, mas com a lógica implacável da sobrevivência. Agora, enquanto o inverno se aproxima e as luzes de Natal piscam no Tejo, eu caminho pelas ruas de Lisboa sozinha, mas não vazia. A casa espera por mim, cheia de memórias que eu escolhi guardar. O João liga por vezes, voz distante como um eco do passado. Como estás? Pergunto eu. Bem, mente ele. E desligo, sorrindo. Porque o controle não é uma chave, é o vazio que deixas para trás quando sais pela porta. Os dias após a queima da carta foram como um vinho jovem, ácido e revigorante, enchendo-me de uma liberdade que eu mal reconhecia. Lisboa, com as suas 7 colinas e o bulício eterno das trames amarelas, parecia conspirar a meu favor. Eu acordava com o sol a bater nas janelas do quarto, o ar fresco carregado do cheiro de pastéis de nata da confeitaria vizinha. O Rui aparecia às tardes, trazendo redes de peixe e histórias do mar que me faziam rir como há anos não ria. O Atlântico não mente, Maria. Ele dá e tira, mas tu decides o que guardas, dizia ele, enquanto descascávamos cebolas para uma açorda simples. Mas o passado não se dissolve como sal na água, ele sedimenta, formando camadas que pressionam o peito. Uma noite, enquanto o Rui dormia ao meu lado, o seu ronco suave como ondas na praia da Nazaré, sonhei com o João. Não com o homem traidor, mas com o rapaz que conhecera na Faculdade de Letras, em Coimbra, onde as noites eram cheias de debates sobre pessoa e vinho barato.
Ele recitava versos com olhos flamejantes: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Acordei suada, o coração apertado, e saí para a varanda. O Tejo lá embaixo brilhava sob a lua, indiferente às minhas guerras internas. Decidi que precisava de mais do que peixe e risos, precisava de raízes novas. Inscrevi-me num curso de cerâmica no Ateliê do Carmo, um estúdio escondido nas ruelas do Chiado, onde mulheres de todas as idades moldavam argila com mãos firmes. A professora, uma viúva chamada Dona Rosa, com dedos manchados de terra e olhos que viam almas, notou a minha raiva logo na primeira aula. A cerâmica é como o casamento, menina, tens de centrar a roda, ou tudo desaba. Eu ri, amassando a massa cinzenta, imaginando o rosto do João a girar até se desfazer. Lá, conheci a Sofia, uma jovem de 28 anos, divorciada precocemente, com um filho pequeno que desenhava enquanto esperávamos a nossa vez. O meu ex achava que a casa era o seu reino, confidenciou ela um dia, enquanto pintávamos azulejos com motivos de galos de Barcelos. Eu queimei as cortinas dele uma noite. Literalmente. Rimos, um riso cúmplice que curava feridas. Pela primeira vez, falei abertamente sobre o meu plano, não todo, mas o suficiente para ver o brilho de aprovação nos olhos dela. Tu não mataste, tu renasceste. O blog, A Casa Sem Dono, crescia, agora com centenas de seguidoras. Escrevia entradas semanais, disfarçando nomes mas expondo verdades cruas. Ele voltava como um furacão, bagunçando tudo e partindo sem limpar. Eu aprendi a fechar as janelas antes da tempestade. Os comentários fluíam como o Douro em cheia, histórias de Porto, de Faro, de mulheres que se erguiam das cinzas dos casamentos partidos. Uma delas, de Braga, escreveu: obrigada por me dares coragem. Mudei as fechaduras hoje. Eu respondia anonimamente, mas por dentro, sentia o peso da responsabilidade, e o prazer de ser a farol. O João não desistia. Enviava presentes, um colar de filigrana de Gondomar, uma garrafa de vinho do Alentejo. Eu guardava-os no sótão, ao lado das memórias empoeiradas. Uma tarde, ele apareceu à porta, o casaco molhado da chuva fina de novembro. Maria, só quero ver a casa. É minha também. Os seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado no caminho desde o lumiar. Eu hesitei, o velho hábito de ceder, mas fechei a porta devagar. Não mais, João. A casa escolheu. Ele bateu, gritou, mas os vizinhos, aqueles velhos do bairro alto que conheciam o fado da dor, não interferiram. Liguei para o Dr. Mendes, que aconselhou uma ordem de restrição. Ele está a testar os limites, Sra. Costa. Marca o terreno. Fizemo no Tribunal do Barreiro, um edifício cinzento onde o ar cheirava a papel velho e justiça fria. O juiz, um homem de barba grisalha, leu os papéis com um suspiro. Casos como este são comuns. A lei protege a vítima. Assinei, o nome, Maria Costa, firme como uma âncora. Naquela noite, sozinha com uma taça de vinho, refleti sobre o abismo que cavara. A vingança era doce, sim, mas deixava um amargor na língua, o de saber que o amor, outrora puro, se corrompera em veneno. O Rui notou a minha melancolia quando veio no dia seguinte. O mar ensina que as ondas voltam, mas tu decides se nadas ou afundas. Abraçou-me, e pela primeira vez, permiti que o toque dele curasse, não só o corpo, mas a alma rachada. O Natal aproximava-se, com as ruas de Lisboa enfeitadas de luzes e o cheiro de castanhas assadas nos fornos. Eu decorei a casa sozinha, uma árvore pequena no canto da sala, bolas de vidro pintadas à mão com cenas do Tejo. Convidei a Sofia e o filho dela, o pequeno Miguel, que correu pelo jardim gritando de alegria ao ver as rosas ainda floridas. É como um castelo, tia Maria. Rimos, comendo rabanadas doces, e por um momento, a casa pulsava com vida verdadeira. Mas o João forçou a entrada na véspera de Ano Novo. Eu estava na cozinha, preparando o bolo rei, quando ouvi a porta ranger. Ele entrou como um ladrão no próprio lar, o rosto endurecido pelo vinho e pela derrota. Feliz Natal, Maria. Trouxe algo para ti. Na mão, uma caixa embrulhada, mas os olhos dele eram de predador. O Rui, que chegara cedo para ajudar, interveio: saia, homem. Ela não quer. Houve um empurrão, um grito, e o copo de Porto que o João atirou se estilhaçou no chão, espalhando estilhaços como confetes amargos. A polícia veio novamente, e desta vez, ele foi detido por horas. Quando o libertaram, mandou uma mensagem: tu ganhaste. Mas vais arrepender-te. Eu apaguei-a, mas o medo rastejou como era no jardim. Não era medo dele, mas do vazio que a sua ausência completa deixaria. A vingança perfeita seria ele ver-me florescer sem ele, e sofrer por isso. No Ano Novo, dancei na rua com o Rui e a Sofia, os fogos de artifício explodindo sobre o castelo de São Jorge como promessas de renascimento.
A casa, lá em cima, brilhava com luzes acesas, um farol para as noites que viriam. Mas no fundo da alma, sabia que a história não acabara. O drama humano é um rio sem fim, curvando-se em voltas inesperadas. Comecei o ano com uma viagem, não para fugir, mas para conquistar. Fui ao Algarve, sozinha, alugando uma casa em Lagos com vista para as falésias vermelhas. O mar ali era selvagem, batendo nas rochas como a minha raiva outrora batera. Caminhei descalça na areia de Dona Ana, deixando as ondas levarem pedaços de mim, o rancor, a dúvida. Liguei para a Dona Rosa do ateliê, volto em 2 semanas, com argila nova na alma. Ela riu, molda-te bem, menina. O mundo precisa de formas fortes. Enquanto isso, o bloco explodiu. Uma entrada sobre fechaduras invisíveis, metáfora para os limites emocionais, foi partilhada em grupos de Facebook de mulheres portuguesas. Recebi convites para palestras em cafés de Lisboa, em bibliotecas de Setúbal. Conta a tua história, pediam. Mas eu mantinha o anonimato, deixando as palavras falarem por mim. O João, soube depois, lera-o, um amigo comum mencionou que ele chorara ao reconhecer as linhas. De regresso, encontrei a casa alterada. Alguém entrara, não ele, pois a ordem de restrição vigorava, mas um ladrão comum, daqueles que pulam varandas no bairro alto. Levaram joias antigas, o colar de filigrana que eu guardara por ironia. Em vez de pânico, senti alívio, o passado fora levado, como num ritual de purificação. Chamei o serralheiro, reforçando as portas com ferrolhos de ferro forjado. O Rui propôs casamento numa noite de primavera, ajoelhado no jardim entre as rosas espinhosas. Não por pena, Maria, mas porque o mar e tu sois o meu porto. Recusei gentilmente, ainda não. A casa precisa de mais tempo. Ele entendeu, beijando-me as mãos calejadas da cerâmica. Juntos, plantámos uma oliveira no pátio, símbolo de paz duradoura, raízes profundas como as minhas. Mas o João regressou, não com fúria, mas com súplica. Apareceu num domingo de sol, o carro estacionado longe para não alertar. Eu vendi o apartamento. Estou falido, Maria. As viagens acabaram, os clientes fugiram. O seu rosto era uma máscara de derrota, rugas novas cavadas como sulcos em vinhas secas. Sentei-me no degrau, mantendo distância. E agora queres voltar? Como um cão arrependido. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. Eu amo-te ainda. Sempre amei. Mentira? Claro, amor próprio, talvez. Mas eu vi a verdade nos seus olhos, o medo da solidão, o pavor de uma vida sem o conforto que eu construíra. A casa não é um abrigo para perdedores, João. É o meu trono. Levantei-me, fechando a porta com um clique final. Ele partiu para o norte, ouvi dizer, para a família em Guimarães, trabalhando em vinhas humildes. Eu floresci. O blog tornou-se livro, Chaves da Alma, editado por uma pequena casa em Lisboa. Lançamento no FNAC do Chiado, com vinho verde e aplausos de mulheres que me abraçavam como irmãs. A Sofia estava lá, o Miguel com um desenho de uma casa forte. Tu inspiraste-me a recomeçar, disse ela. A vingança, percebi, não era destruição, era criação. Eu matara o casamento morto, renascendo das cinzas como fênix portuguesa. E a casa, com as suas paredes de azulejos, sussurrava a aprovação. O verão de 2026 chegou a Lisboa como um amante impetuoso, com céus azuis intermináveis e o Tejo a brilhar como safira líquida. A casa no bairro alto pulsava com vida nova, janelas abertas para o jazz que subia das ruas, o jardim onde a oliveira do Rui já esticava ramos tenros. Eu trabalhava no blog agora a tempo inteiro, transformando numa newsletter paga, liberdade doméstica, com dicas práticas misturadas a confissões cruas. Mulheres de todo Portugal subscreviam, como mudo as contas sem ele notar, ou o que faço se ele voltar a bater. Respondia com empatia afiada, sempre lembrando, o controle começa no teu espelho. O Rui e eu tínhamos uma rotina doce, sem promessas pesadas. Ele ficava 3 noites por semana, cozinhando caldeiradas de peixe que enchiam a cozinha de aromas salgados. Tu és o meu melhor vinho, brincava ele, servindo-me um copo de verde fresco. Ríamos, mas por baixo, eu guardava uma reserva de independência, lições do João gravadas na alma. Uma tarde, enquanto passeávamos no Jardim da Estrela, ele perguntou, e se tivéssemos um filho? A casa merecia risos de criança. Sorri, mas o peito apertou. Um dia, talvez. Mas primeiro, deixa-me ser inteira sozinha. O passado, porém, tem garras longas. Recebi uma carta registada do advogado do João, não do Dr. Mendes, mas de um novo, de Guimarães. Pedido de reconciliação judicial. Ele alega depressão e abandono emocional da sua parte.
Abria na varanda, o vento a agitar as páginas como folhas secas. Reconciliação. Ri alto, um riso que assustou as gaivotas. Ele queria dinheiro, claro, metade da casa, das poupanças que eu acumulara com o blog. Liguei para o Dr. Mendes imediatamente, luto por tudo. Ele não merece um vintém. O tribunal foi um circo de emoções contidas. No edifício do Cais de Sodré, com o mar a rugir ao fundo, enfrentei pela primeira vez em meses. O João estava mudado, cabelo grisalho, fato amarrotado, olhos fundos como poços. Maria, por favor. Eu errei, mas a casa era nossa. A minha advogada, uma mulher feroz chamada Doutora Leonor, interveio. A casa é dela, por abandono comprovado. As viagens dele equivalem a deserção. Ele choramingou, falando de amor perdido, mas eu mantive o olhar fixo no juiz, um homem calvo que assentia com paciência minhota. O verdito veio semanas depois, a casa minha, integralmente. Ele recebeu uma pensão mínima, pelo tempo de casamento, mas nada mais. Liguei para a Sofia naquela noite, venci. Ela gritou de alegria ao telefone, vamos celebrar com ginginha. Encontrámo-nos no Rocio, bebendo o licor doce em copos pequenos, enquanto o sol se punha em tons de laranja. Agora, vive, disse ela, abraçando-me. Mas a vitória traz sombras. Sonhos com o João voltaram, não vingativos, mas melancólicos. Acordava com o peito pesado, questionando se a minha morte lenta dele não me matara um pouco também. Falei com a Dona Rosa no ateliê, a cerâmica ensina que as rachas tornam as peças mais fortes, mas doem na modelagem. Ela assentiu, passando-me um torrão de argila, molda o teu luto, menina. É o fertilizante da nova forma. O blog ganhou tração nacional. Um jornal, O Público, pediu uma entrevista anónima. Escrevi sobre o preço da liberdade, tomei o controle não por ódio, mas por amor próprio. Em Portugal, onde a família é sagrada, quebrar correntes é heresia, mas necessária. As respostas foram mistas, apoio fervoroso de mulheres, críticas de homens que me chamavam feminazi amarga. Um comentário cortou fundo, ela destruiu uma família por egoísmo. Família. Nós éramos dois fantasmas a habitar o mesmo espaço. O Rui sentiu a tensão. Uma noite, após uma discussão boba sobre quem lavava a louça, ele disse, tu ainda o amas, não é? O fantasma dele. Neguei, mas as lágrimas traíram-me. Abraçou-me forte, então, expulsou. A casa é grande, mas o teu coração é maior. Naquela semana, fiz uma cerimónia privada, queimei fotos antigas no jardim, as chamas lambendo rostos sorridentes, enquanto o Rui tocava viola baixinho, uma melodia de fado menor. O verão culminou numa feira de vinhos no Terreiro do Paço, onde o João outrora brilhara. Fui com o Rui, vestida num vestido florido de algodão, bebendo copos de dor enquanto dançava ao som de guitarras. E ele estava lá, ao fundo, servindo amostras numa banca modesta, o sorriso forçado para clientes indiferentes. Os nossos olhares cruzaram-se, o dele suplicante, o meu neutro. Levantei o copo em saudação silenciosa, não perdão, mas adeus. De regresso, plantei mais rosas, espinhosas e vermelhas, ao redor da oliveira. Para proteger o que cresce, expliquei ao Rui. Ele sorriu, e para lembrar as lições. O outono trouxe chuvas suaves, lavando as ruas de Lisboa, e com elas, uma calmaria interna. O blog evoluiu para podcast, voz grave, anónima, contando histórias de ouvinteiras. Áudio, no canto da capa, como um convite sussurrado. Uma ouvinte, de Évora, escreveu, o teu episódio sobre fechaduras salvou-me de um casamento tóxico. Mudei as minhas hoje. Chorei sozinha na cozinha, o chá a arrefecer. Salvar outras era a redenção que a vingança não dera. O Natal voltou, agora com o Rui como âncora. Decorámos juntos, pendurando bolas com mensagens, força, liberdade, renascimento. A Sofia e o Miguel vieram, e pela primeira vez, a casa encheu-se de canções, não fado triste, mas vilas de alegria. O João mandou um cartão, boas festas. Desejo-te paz. Guardei-o, sem queimar, um gesto de indiferença, o fim da guerra. Entrando no novo ano, olhei para o tejo da varanda, rio eterno, curvando-se mas fluindo. A minha vida, como ele, seguia, não sem curvas, mas com controle meu. O inverno de 2026 foi rigoroso para Lisboa, com ventos do norte que uivavam pelas ruelas do bairro alto como lamentos não ditos. A casa, agora um casulo quente com lareira crepitante e tapetes de lã alentejana, protegia-me das intempéries externas e internas. O Rui tornara-se presença constante, não invasiva, mas essencial, como o sal no mar, presente sem dominar. Juntos, reformámos a cozinha, azulejos novos com padrões de ondas, simbolizando o fluxo da vida que eu aprendera a navegar.
O sucesso do podcast Liberdade Doméstica trouxe oportunidades inesperadas. Uma editora propôs um livro completo, não anónimo, A Voz das Chaves, histórias de mulheres que tomaram o controlo. Aceitei, com o coração a bater forte no encontro no Café Nicola, rodeada de turistas e o aroma de biscoitos. Será real, cru, disse a editora, uma mulher de Setúbal com sotaque cantado. Sem floreados. As leitoras merecem verdade. Ela assentiu, em Portugal, a verdade sobre o lar é revolucionária. Escrever o livro foi catarse. Sentava-me à secretária no escritório, outrora dele, agora meu santuário com vista para o castelo, e derramava páginas sobre o vazio das ausências, a doçura amarga da vingança. Capítulos como As Fechaduras Invisíveis e O Jardim das Sombras exploravam a psique feminina portuguesa, a pressão da família extensa, o peso da tradição católica, a luta silenciosa contra o machismo disfarçado de galanteria. Inclui histórias das ovinteiras, com permissão, a de Évora que fugira com o filho, a de Faro que reconquistara a quinta familiar. O Rui lia rascunhos à noite, os olhos brilhando à luz da lareira. Tu escreves como o mar, profundo e inevitável. Beijava-me a testa, e eu sentia a cor infiltrar-se, devagar como vinho envelhecido. Mas dúvidas persistiam. E se o João ler? E se ele me odiar mais? O Rui encolhia os ombros, o ódio dele é o preço da tua liberdade. Paga-o. A primavera trouxe o lançamento. No Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, uma fila de mulheres serpenteava pela rua. Assinava livros com Toma as Chaves, vendo rostos molhados de lágrimas, reconhecimento, gratidão. A Sofia organizou um debate pós-lançamento, com vinho do Dão e vozes altas sobre empoderamento. Tu deste voz ao silêncio, disse uma leitora de Coimbra, e quando o passado do João. Ironia doce. Ele leu, claro. Um e-mail chegou semanas depois, do endereço dele. O livro é brilhante, Maria. Dói, mas é verdade. Desculpa por tudo. Sem pedido de regresso, só humildade crua. Respondi brevemente, obrigada. Vive bem. Fechei o capítulo, ou assim pensei. O sucesso atraiu inveja. Um artigo no Correio da Manhã, sensacionalista como sempre, titubeou, a vingadora de Lisboa, heroína ou destruidora de lares. Críticas choveram online, ela castra os homens com palavras, mas o apoio foi tsunami. Mulheres marcharam em solidariedade virtual, partilhando chaves da alma. Até o público republicou os certos, chamando-o Manifesto Moderno da Saudade Feminina. Com o Rui, planeámos uma viagem, Algarve novamente, mas juntos. Alugámos uma casinha em Sagres, onde o mar quebra furioso nas falésias. Caminhámos de mãos dadas, ele contando lendas de navegadores, eu absorvendo a vastidão. Aqui, sinto-me pequena, mas forte, confessei numa noite de estrelas. Ele traçou constelações no meu braço, como tu, guiando outras. De regresso, a casa parecia maior. O podcast ganhou patrocínios, marcas de cerâmica, de vinho tinto para mulheres independentes. Entrevistei a Dona Rosa, a argila não julga, ela forma. O episódio viralizou, inspirando ateliês por todo o país. Mas o drama humano não descansa. O João adoeceu, cancro, ouvi através de amigos comuns. Uma chamada da irmã dele, de Guimarães, ele quer ver-te, Maria. Pela paz. Hesitei dias, o telefone queimando no bolso. Por fim, fui, não por ele, mas por mim, para fechar o ciclo. O hospital em Lisboa cheirava a desinfetante e despedidas. Ele estava fraco, tubos como veias artificiais. Obrigado pelo livro. Fez-me ver o monstro que fui. Apertei-lhe a mão, seca como outono. Não monstro. Humano. Como eu. Saí com o peito leve, chuva fina a lavar o rosto. O verão seguinte, casei-me com o Rui numa cerimónia simples no jardim, rosas e oliveira como testemunhas, Sofia como madrinha. Não trocámos chaves, partilhámos votos de igualdade. Controlo partilhado, jurei. A casa aplaudiu com o vento nas folhas. O livro vendeu milhares, traduzido para espanhol e francês. Palestras em Porto, no Bolhão, onde mulheres de vinhas me abraçavam. Tu salvaste o meu casamento, falando de destruição. Paradoxo bonito. Agora, com o outono a tingir as folhas de ouro, olho para o Tejo e vejo não perda, mas ganho. A vingança foi o fogo, o renascimento, as cinzas férteis. A casa é nossa, minha, do Rui, das histórias que acolhe. E o João? Vive, em remissão, escrevendo memórias próprias. Paz, enfim. O casamento com o Rui não foi um fim, mas um começo tecelado com fios resilientes, como os bordados de Viana do Castelo que a mãe dele me dera como bênção.
A casa no bairro Alto, agora um mosaico de nós dois, redes de pesca na parede da sala, pratos de cerâmica minha na cozinha, respirava harmonia. Acordávamos com o sol a filtrar pelas persianas, café forte e conversas sobre o dia, ele para o mercado de peixe, eu para o estúdio improvisado onde gravava podcasts. Liberdade doméstica crescera para uma rede, com capítulos em Porto e Faro, mulheres treinando umas às outras em oficinas de chaves, sessões sobre finanças, limites emocionais, autodefesa legal. Uma manhã de junho, enquanto regava as rosas, recebi uma chamada inesperada, a editora queria uma sequela. Chaves abertas, reconstruindo após a tempestade. Aceitei, inspirada pelas ovinteiras que, como eu, passavam da raiva à reconstrução. Escrevia ao ar livre, no Jardim do Príncipe Real, sob castanheiras centenárias, capturando o burburinho de Lisboa como pano de fundo sonoro. O Rui e eu falávamos de família agora, não pressão, mas possibilidade. Um filho traria o mar para casa, dizia ele, traçando círculos na minha barriga ainda plana. Eu sorria, mas o medo sussurrava, e se eu for como a minha mãe, presa em silêncios? Ela morrera cedo, vítima de um casamento que engolira a sua voz, deixando-me lições mudas. Serás melhor, respondia o Rui. Tem chaves que ela não teve. O passado do João ecoava esporadicamente. Ele enviava postais de Guimarães, vinhas em flor, castelos medievais, com notas curtas, orgulhoso do teu trabalho. Ignorava-os, mas guardava-os numa caixa, relíquias de uma era fechada. Uma crise veio quando uma ex-amante dele, a Isabel de Paris, contactou via e-mail. Li o teu livro. Ele destruiu-me também. Podemos falar. Encontrámo-nos num café no Cais do Sodré, ela elegante mas frágil, olhos azuis nublados. Ele prometia o mundo, mas dava migalhas. Partilhámos vinho branco, choros e risos amargos. Juntas, somos mais fortes, disse ela ao partir. Um laço improvável, forjado na dor comum. O verão trouxe uma conferência em Madrid, ironia, cidade das viagens dele falei para centenas, a vingança não é o fim, é o catalisador. Em Portugal, onde o fado canta perda, eu canto vitória. Aplausos ribombaram, mas no hotel, sozinha, chorei pelo que fora. Liguei para o Rui, sinto falta de ti. Volta para casa. Ele riu, casa é onde estás. De regresso, descobri a gravidez, um teste de farmácia, positivo como sol de agosto. O Rui chorou ao saber, ajoelhando-se novamente, desta vez com mãos trêmulas. O nosso mar começa. A casa celebrou, Sofia trouxe bolos de bolacha, a Dona Rosa um berço de cerâmica. Mas o medo cresceu, e se o passado contaminasse o futuro? Escrevi sobre isso no blog, Grávida de Liberdade, Medos e Esperanças, expondo vulnerabilidades que fortaleceram laços com leitoras. O outono trouxe o nascimento, uma menina, Sofia Maria, com olhos do Rui e teimosia minha. O parto no Hospital de Santa Maria foi caos controlado, dores que rasgavam mas forjavam. Segurei-a ao peito, o coração batendo em uníssono com o dela, e pensei, esta é a verdadeira vingança, vida plena, não ódio estéril. O João soube através da família, enviou flores e um urso de peluche. Parabéns, avô honorário, escreveu. Sorri, guardando o gesto como ponto frágil. O Rui e eu batizámo-a na sede de Lisboa, com padrinhos a Sofia e um pescador amigo dele. A igreja, com vitrais dançando luz, simbolizava a redenção. O livro sequela saiu no Natal, best-seller instantâneo. Críticas elogiaram, Costa transforma trauma em triunfo. Palestras multiplicaram-se, mas agora com a bebê ao colo, um lembrete vivo. Mulheres diziam, tu mostraste que mães podem ser rainhas, não criadas. Um ano depois, o podcast evoluiu para TV, um canal online, Chaves em Ação, com depoimentos reais. Gravei o primeiro episódio na varanda, o Tejo ao fundo, de portas fechadas a mundos abertos. Visualizações explodiram, inspirando uma fundação para mulheres em crise doméstica. O drama não acabou, veio em ondas. Uma depressão pós-parto rastejou, noites de choro com a Sofia Maria. O Rui ancorou-me, o mar tem marés baixas. Terapia ajudou, sessões com uma psicóloga no Chiado, desenterrando raízes profundas. A tua vingança foi armadura, agora, deixa-a cair. O João visitou uma vez, convidado por mim, para ver a neta. Sentou-se no jardim, mãos trêmulas segurando o bebê. És feliz? Perguntou. Sim. E tu? Ele assentiu, aprendi a minha lição. Obrigado. Um adeus pacífico, como folhas caindo. Com 2 anos, a Sofia Maria corria pelo jardim, rindo entre rosas. O Rui e eu renovámos votos na praia da Caparica, ondas como testemunhas. A casa, agora cheia, era legado, não de dor, mas de força.
Olhando para trás, a jornada do controle foi labirinto, raiva, perdão, florescimento. Em Portugal, terra de exploradores, eu navegara o meu próprio oceano. 10 anos passaram como o Tejo em cheia, curvando-se mas impetuoso, levando detritos do passado e depositando tesouros no presente. A casa no bairro Alto, com as suas paredes de azulejos renovados e o jardim agora um oásis de oliveiras e rosais maduros, testemunhara metamorfoses que eu mal imaginara. A Sofia Maria, aos 12 anos, era uma força da natureza, cabelo ondulado como o meu, curiosidade afiada como a do Rui, tocando viola e questionando o mundo com olhos que viam além das colinas de Lisboa. Mãe, conta a história da casa outra vez, pedia ela à noite, aninhada no sofá de veludo gasto pelo tempo. Eu contava, e ditada para a inocência dela, era uma casa que aprendeu a ser forte sozinha, como uma árvore no vento. Omitia os espinhos, as noites de fúria, mas tecia lições de resiliência. O Rui, agora com fios prateados nas têmporas, ria, e o pai era o jardineiro que a ajudou a crescer. Éramos uma família tecida com paciência, discussões sobre escola e peixe fresco, passeios de tram pelo Chiado onde ela apontava vitrinos sonhando com aventuras. O Império, chaves da alma, florescera. A Fundação ajudara milhares, abrigos em Porto para mulheres fugidas, workshops sem faro sobre herança legal, podcasts globais em inglês e espanhol. O terceiro livro, Herdeiras Invisíveis, explorava gerações, como as avós portuguesas sussurram segredos de força nas netas. Best-seller europeu, levou-me a palestras em Barcelona e Paris, ironia, cidades das traições do João. Mas agora, viajava com o Rui e a Sofia, transformando ausências em presenças. O João envelhecera graciosamente, em Guimarães, gerenciando uma pequena adega familiar. Víamos-nos anualmente, num piquenique neutro no Douro, ele com histórias de uvas, nós com a neta que o chamava avô das vinhas. Tu curaste-me, Maria, disse ele uma vez, copo de Porto na mão. Não eu. O tempo. Um perdão mútuo, como vinho decantado. A Sofia, minha amiga, divorciara-se mas renasceram juntas, ela com um novo amor em Setúbal, eu com a família expandida. A Dona Rosa partira, deixando-me o ateliê, agora, ensinava cerâmica às filhas das ovinteiras, moldando não só argila, mas destinos. Desafios vieram, como marés. Uma crise financeira na fundação, doações caíram na pandemia, testou-nos. O Rui perdeu o barco num temporal, mas reconstruiu com mãos calejadas. O mar dá lições, disse. Eu escrevi um manifesto, Chaves na crise, inspirando doações que salvaram o dia. A Sofia Maria, adolescente agora, descobriu o blog antigo. Mãe, foste uma vingadora? Perguntou, olhos arregalados. Expliquei com verdade suave, fui uma mulher que aprendeu a abrir portas. Tu herdarás as chaves. Ela assentiu, orgulhosa. No 50º aniversário meu, a casa encheu-se, família, amigas, sobreviventes da fundação. Discursos fluíram como vinho, o Rui, minha âncora, a Sofia, minha chama, a Sofia Maria, minha heroína. Brindes ao Tejo, fogos no céu de Lisboa. Agora, aos 52, caminho pela varanda ao pôr do sol, o Rui ao lado, mão na minha. A cidade pulsa abaixo, tramos, fado distante, vida eterna. A vingança, outrora fogo devorador, é agora brasa quente, lição gravada, não ferida aberta. Tomei o controlo não para punir, mas para libertar, mim, ele, as mulheres que seguem. A casa sussurra, tu és dona. Para sempre. E eu sorrio, sabendo que sim. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, escrevi o meu fado, não de perda, mas de triunfo.